in the sky, gazing far into the Oi, eu sou a Lawanda Varone, eu sou atriz, sou produtora e sou artista vertical. E esse vídeo aqui é para explicar o que é ser artista vertical. Então, se você entende um pouco sobre o assunto, aqui eu vou falar sobre alguns equipamentos, sobre os diferentes tipos de palco. E se você não entende absolutamente nada, tenho certeza que depois desses minutinhos do vídeo você vai entender sobre o assunto e vai talvez se apaixonar pela arte vertical, tanto quanto eu sou apaixonada. Esse vídeo aqui foi viabilizado pelo PROAC, então muito obrigada, PROAC, por possibilitar que esse trabalho aqui seja desenvolvido. Bom, vamos lá. O que é a performance vertical? Bom, a gente utiliza as técnicas de descida do rapel, só que de uma forma artística. A gente coreografa essa descida. E os equipamentos que a gente utiliza são muito semelhantes ao do rapel, que são arnês, que é a cadeirinha de descida, que depois eu vou mostrar pra vocês, corda e um descensor, que eu também vou mostrar pra vocês, que é aquilo que permite que a gente faça a descida, trave, pare onde quer parar, desça mais rápido, desça mais devagar. No rapel é muito comum ser utilizado um 8, que é um tipo de equipamento que ele é manual, então você aciona e desaciona ele com a mão, então você tem que estar sempre segurando ele. A gente não utiliza esse equipamento na dança vertical, na performance vertical, porque você precisa ter liberdade de mão, então você precisa descer, parar e se movimentar também. Mas vamos começar falando sobre os tipos diferentes de palco. O que eu chamo de palco? É onde a gente vai fazer essa descida, onde a nossa apresentação vai acontecer. Alguns palcos basicamente a maior parte das coisas que a gente faz são nos palcos de prédios, então são superfícies planas, onde a gente desce, e tem o palco negativo, né? No rapel, o negativo é quando você vai descer uma ponte, por exemplo. Você passa a parte, né, onde os carros estão, e abaixo disso você tem um espaço vazio, que não tem uma superfície de apoio de pé. Isso é chamado de negativa, então também é possível fazer performances verticais na negativa. Uma outra possibilidade são as estruturas montadas, que são normalmente indoor, ou mesmo que seja externo, eles são estruturas montadas com box truss e fixada uma estrutura que permita que você apoie. Então, é um palco que simula um prédio, por exemplo. E também tem os palcos naturais, pedras, montanhas, algumas performances que eu já vi acontecem até em árvores. Então, qualquer estrutura que possa ter a ancoragem da corda e permita uma descida pode ser um palco para vertical. E aí, em cada palco, você consegue realizar atividades e performances diferentes. A maior parte dos palcos onde eu e a galera com quem eu trabalho são nos prédios, que são estruturas verticais, normalmente altas e planas, né? O que é alto? Bom, quando você começa a trabalhar com vertical, a noção de altura vai sendo um pouco alterada. Para a maioria das pessoas, um prédio de 8 andares é um prédio alto. Para vertical, é um prédio mediano. Por quê? Quanto maior for o nosso palco, quanto maior for o prédio, por exemplo, as possibilidades de desenvolver uma coreografia são diferentes. Quanto maior o prédio e mais baixo o artista tiver, a gente voa mais alto, né? Então a distância é uma questão de física, cálculo de física, né? A corda fica fixada em cima, depois eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de ancoragem, e conforme você vai descendo, você tem uma possibilidade maior de se afastar e voltar da parede, o que gera saltos muito bonitos, uma movimentação muito ampla e, né, em contrapartida, uma precisão de movimentos na parede muito menor. Então, palcos altos, 100 metros, por exemplo, quanto mais para cima você tiver, quanto mais perto do ponto de ancoragem, você tem uma precisão maior de movimentos com os pés na parede. Então, você consegue se movimentar, fazer movimentos de braço, movimentos de pequenos saltos com uma precisão muito grande.
Conforme você vai se afastando e se aproximando do chão, se afastando do ponto de ancoragem, você consegue ter movimentos muito mais amplos, você consegue fazer corridas, tudo com uma amplitude muito maior e com uma precisão de contato com a parede muito menor. Não significa que a precisão de movimentos seja menor, não. Você consegue dar giros e parar na parede com toda a precisão do mundo, desde que haja bastante ensaio e você tenha a técnica bem aprimorada. Mas os movimentos mais parados são muito mais difíceis de serem realizados, porque qualquer breve movimento que você jogue o corpo, assim, você já acaba se afastando da parede. Mas para entender um pouco melhor essa diferença de movimentação, vamos falar um pouquinho sobre ancoragem. A ancoragem, ela é feita as cordas são fixadas no topo dessa descida. Então, vamos imaginar que o que a gente está falando aqui é sobre um prédio. Então, as cordas, elas vão ser fixadas no topo do prédio. E existem várias maneiras de prender essa corda. A parte mais comum são com as chapeletas, porque hoje em dia a maioria dos prédios já vem com essa estrutura montada já na construção do prédio. Porque é a mesma estrutura utilizada para descer para os profissionais de limpeza de fachada, limpeza de vidro, pintura de fachada. É a mesma estrutura que eles utilizam para fazer esse serviço, que são chapeletas fixadas na parede. A dança vertical, a performance vertical, utiliza essas chapeletas para fixar a corda para descida. Qual que é a diferença? O que a gente usa para descer é uma corda só, e normalmente essas empresas utilizam 2 ou mais cordas porque elas precisam descer com um equipamento diferente da gente, que normalmente são cadeirinhas de 2 ancoragens, a gente utiliza uma ancoragem só. Um ponto de apoio só na cadeirinha. Então, essa ancoragem, ela é feita por um técnico de segurança. É muito importante a presença de um engenheiro e um técnico de segurança. O engenheiro, ele vai fazer uma análise sobre aquele espaço e fazer um laudo para que essa atividade seja realizada com segurança. Então, o engenheiro, ele observa quais são os pontos de apoio que o técnico indicou que vai ser usado, se esses pontos realmente são adequados para isso. Normalmente o técnico de segurança já sabe exatamente quais são os pontos ideais para essa ancoragem. Então é uma conversa do técnico de segurança vertical com o engenheiro para que isso seja acordado e que a segurança de quem está descendo seja preservada. Porque afinal de contas a gente está colocando a nossa vida em risco, porque estamos fazendo uma descensão, trabalhando com altura. Só que esse risco ele tem que ser minimizado ao máximo possível até chegar ao mais perto de zero. Então, obviamente, existe um risco, assim como existe um risco de você atravessar a rua, mas toda a atenção que é criada, que precisa existir no momento da ancoragem, no momento da descida, minimiza absolutamente esses riscos e nos dá uma segurança. Que nós, artistas, precisamos de total segurança para exercer a atividade que a gente vai fazer, para desenvolver a performance que a gente quer de uma forma tranquila, porque a nossa preocupação tem que ser em toda a parte artística e a parte de segurança que é absolutamente básica, ela já tem que estar... a gente tem que estar muito seguro para conseguir realizar o que a gente realiza. Então, depois de feita a ancoragem com as cordas, que são cordas específicas tanto para rapel, são cordas que precisam ter um pouquinho de maleabilidade, então não são cordas rígidas. Essa ancoragem ela é feita no topo do prédio. Sempre nós trabalhamos sempre com uma ancoragem e um backup de ancoragem. Então, se algum problema acontece com essa corda principal, a gente tem o backup que nos segura. Mas isso varia muito de técnico para técnico. E como é absolutamente necessário, mais uma vez repetindo, a presença de um técnico vertical, de segurança vertical, no desenvolvimento do trabalho, vai muito também do jeito de montagem de cada técnico. Mas a ancoragem é feita assim, é feita no topo do prédio. Aí, descendo um pouco mais, o que vai acontecer depois que essa ancoragem está feita? A gente vai utilizar um arnês, que é uma cadeirinha de rapel. Essa cadeirinha que eu tenho aqui,
que é uma cadeirinha que eu uso, ela fixa essa parte aqui na cintura, essas partes aqui da perna, fica fixada na coxa, e ela nos dá a segurança, então é isso daqui que vai segurar a nossa vida na corda. Ela tem um... Deixa eu fechar aqui. Ela tem esse espaço aqui, esse aqui, na verdade, que é onde vai ser colocado o mosquetão, que é este daqui. Esse mosquetão aqui, ele vai ser colocado na cadeirinha. Opa, já coloquei virado. Ele é colocado desta forma. Esse daqui, esse mosquetão, ele vai prender o nosso equipamento de descida, o nosso descensor. Ele vai fazer a ligação do arnês da cadeirinha, que está presa no nosso corpo, com o equipamento de descida, que está preso na corda. É muito importante que esse mosquetão, ele tenha uma trava de segurança, para que ele não abra, em hipótese alguma, durante alguma movimentação, algum giro. Então ele tem essa trava que você precisa destravar para que ele faça a abertura. E é muito importante que essa abertura esteja sempre virada pro corpo do artista, porque aí você tem noção se ele tá fechado ou não, você consegue visualizar se ele tá travado ou não. A gente até costuma colocar uma fita neon, para que quando a gente enxerga essa fita neon, a gente saiba que precisa dar mais uma giradinha para fixar melhor essa trava. Então, arnês preso no corpo, mosquetão preso no arnês. Esse mosquetão, ele vai num descensor. O que é esse descensor? É o equipamento que vai ligar o nosso equipamento que está no corpo com a corda. Existem vários tipos de descensor. Isso varia muito do artista, de como você gosta de descer. Esse daqui é um D4. Esse equipamento, não sei dizer se esse equipamento tem algum tipo de equipamento que é fabricado no Brasil. Nós usamos esse aqui dessa marca aqui, da Tasky. Tem também da Petzl, tem várias fabricantes. A gente gosta muito do D4, eu gosto pra caramba de descer, apesar dele ser um equipamento grande, eu gosto muito de descer com ele. E aqui vai passar a corda por dentro dessa roldana aqui, e é através dessa alavanca que vai ser acionada a corda pra descida ou travada, para que o artista consiga ficar parado no meio da corda, enfim, na posição necessária para performance vertical. Então, o que é legal desse D4 aqui é que ele tem uma trava que ele, ó, dá pra ouvir o barulhinho? Essa trava aqui, ela permite que a gente desenvolva qualquer tipo de movimento em segurança, mesmo que a gente dê uma batida, sabe? Uma batida sem querer no equipamento, não brusca, assim como eu fiz, mas uma batida que, às vezes, o movimento da mão e tal pode acontecer. Ele tem essa trava de segurança que, por mais que isso aconteça, a gente tá seguro. Então, por mais que a gente desmaie na corda, a gente não vai ceder, porque ele tá travado. Então, pra desacionar, a gente levanta ele e aí consegue fazer a descida e regular a velocidade. Isso daqui é o nosso motor. Então, de descida, ele é o nosso motor. É ele que vai fazer com que a gente vá descendo ou lentamente ou mais rapidamente, dependendo do efeito que a gente quer. Então, a corda vai passar por aqui e esse equipamento preso no mosquetão é que vai juntar todo o equipamento de descida. Então, peraí que eu travei o mosquetão. Então, esse equipamento colocado aqui vai fazer com que a gente desça. Então, esse aqui é o nosso instrumento de trabalho, mais a corda que vai passar por aqui e vai fazer a ligação. Todo esse equipamento aqui é o que fica com a gente, é o que fica próximo do artista, mas não é só ele que é utilizado. Por exemplo, para fixação, para ancoragem das cordas, é muito importante que sejam utilizados os protetores de corda, outros mosquetões que normalmente não são nesse formato, eles são nesse formato aqui. Ó, esse aqui é um formato pera
esse aqui é um formato oval. O pera é legal porque ele concentra aqui e divide a força. Então ele concentra aqui a parte do equipamento e a gente tem mais movimento aqui, uma área maior para se movimentar com o D4. Esse daqui é para fixação de cordas. Pode ser usado para descida, para prender no D4? Pode também, mas o ideal é o pera. Esses aqui, esse tipo de mosquetão aqui, são utilizados para prender as cordas, pelo menos é o que eu prefiro utilizar. E o protetor de corda é uma capinha que ela é fixada sempre onde tem ponto de atrito da corda. Então, por exemplo, se a gente está descendo um prédio, e as cordas foram fixadas na chapeleta, por exemplo, ela vai passar pelo parapeito para descer. Esse ângulo que forma de 90 graus para descida, a gente precisa fixar ele, de 45 graus, fixar uma proteção ali. Existem diversos tipos de proteção de corda, qualquer um pode ser utilizado, desde que ele seja efetivo para que o movimento que a corda vai fazer não agrida a corda, esse ponto de atrito não aconteça, que ela deslize de uma forma mais suave, porque ponto de atrito da corda vai rustindo a corda e pode chegar na alma da corda, que é a parte interna, que aí gera a ruptura. Então, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então, é muito, muito importante que esses protetores de corda sejam colocados em todos os pontos de atrito. Quem verifica isso? O técnico de segurança. Só que nós, artistas verticais, precisamos ter autonomia e consciência de como que funciona toda a parte de segurança. Afinal de contas, né? É a gente que está descendo. Então, acho muito importante sempre verificar como que está sendo essa fixação, como que as cordas estão ancoradas, onde estão os pontos de atrito para ver se está com protetor de corda. E muitas vezes acontece de você ter que descer com protetor de corda. Por exemplo, no meio, ou sei lá, 5 metros abaixo da ancoragem, quando você já está na via é essa corda em descida, tem um ponto de atrito. Então, quando você está descendo, você tem que ir trazendo a proteção da corda, né, o protetor de corda, para colocar naquele ponto ali e ficar sempre observando, por mais que você esteja lá embaixo, sempre tá olhando ali para ver se o protetor de corda tá no lugar certo, que é muito importante, porque não pode ter atrito, tá bom? E falando em atrito, as cordas, elas são capazes de suportar um peso muito grande. Nós trabalhamos com cordas que sustentam 3.000 quilos. Então, e as bailarinas têm normalmente em torno de abaixo de 70 quilos, de 80 quilos. Então, existe uma margem muito grande porque a gente está em movimento, em velocidade. E esse cálculo, né, vai multiplicando, o impacto vai multiplicando também o peso na corda. Então, a corda precisa sustentar um peso muito maior para que a gente tenha total segurança. Bom, falei um pouquinho de equipamento, falei um pouquinho sobre como que é essa ancoragem, e agora falando um pouquinho sobre a habilitação que a gente precisa ter para trabalho em altura. Bom, o básico é a NR35, que é um curso que é feito sobre altura. Todas as pessoas que vão trabalhar em altura precisam dessa documentação. Por mais que você vá trabalhar, por exemplo, a galera de técnicas do teatro, que trabalha com a parte técnica e vai fazer uma operação, uma montagem de luz, por exemplo, que está a 4, 5 metros de altura, precisa ter NR35 porque está trabalhando em altura. Porque você precisa ter o conhecimento da segurança. E a autonomia. Por exemplo, como eu falei anteriormente, tem muitas pessoas que fazem limpeza de fachada, limpeza de vidros, que trabalham com altura. Essas pessoas não têm o técnico de segurança ali junto com eles, então eles têm conhecimento disso, de qual é a forma de fazer a ancoragem, quais são os equipamentos que eles têm que utilizar, capacete, bota com biqueira, toda essa indumentária que eles precisam estar vestindo para fazer a descida. Só que assim, como que nós artistas vamos descer com capacete, bota com biqueira, todo aquele aparato para fazer uma movimentação que aquele aparato não permite? Então, a exigência do técnico de segurança é para compensar todos esses equipamentos de segurança que a gente não usa.
Eu tinha falado lá no início sobre ponto de apoio, né? Que quem tá fazendo esses trabalhos de limpeza de fachada e tal, eles usam 2 apoios, normalmente 2 cordas, que são esses apoios aqui. São 2 apoios laterais, normalmente, ó. Aqui tem um e aqui tem outro. Nós não usamos esses 2 apoios, nós usamos apenas um apoio que vem aqui do equipamento na corda. Isso também é uma diferença que exige também a presença de um técnico de segurança, porque se acontece alguma coisa a gente não consegue nos desprendermos de uma corda e ficar na outra. Coisa que poderia acontecer com um profissional que trabalha em altura, não da parte artística. Então, pelo fato de a gente também usar só uma corda, porque 2 cordas não possibilitariam a gente fazer uma corrida, por exemplo, porque, né, tá preso de um lado e preso do outro, exceto alguns outros tipos de instalação, que aí eu já não domino tão bem assim, então não vou falar sobre elas, que são com pontos duplos, só que esses pontos duplos eles sobem e ficam numa roldana que sobe como um ponto de apoio só. Então eu não domino eles, não vou falar sobre eles. Mas na maioria dos casos de dança vertical, a gente utiliza um ponto de corda só para poder ter essa maleabilidade, essa movimentação pela parede, pelo nosso palco. Então, o que precisa de habilitação? NR35, que é um curso feito numa escola de segurança. Tem escolas que trabalham com vários tipos de segurança, e elas emitem também, fazem o curso e emitem esse certificado de trabalho em altura, que é para você conhecer quais são os riscos e estar consciente quando você for executar essa atividade. Bom, falamos da parte técnica, falamos dos tipos diferentes de palco, falamos um pouquinho sobre equipamento, sobre ancoragem. Agora vamos falar um pouco sobre a parte artística, né? Sobre o diálogo de toda essa técnica com a arte. O que é da forma que eu gosto de trabalhar? É juntando todo o conhecimento técnico de segurança, que é absolutamente necessário, com a beleza e as imagens que a gente quer gerar artisticamente para chegar no público. Então a gente usa todas as formas criativas. Eu, como vim do teatro, eu uso todas as linguagens do teatro para realizar o meu trabalho de performance vertical. Então ali tem uma pitada de interpretação, tem a expressão corporal, o trabalho de luz, o trabalho de maquiagem, o trabalho de figurino, tudo isso vai criando essa personagem que vai fazer a descida. Sempre trabalhamos com algum diretor, alguém vendo essas imagens que estão sendo criadas de fora, para que seja aquela ideia que a gente tem seja passada da melhor forma possível, para que as imagens construídas tenham a potência que a gente quer que tenha e que chegue e comunique ao nosso público. Então, por exemplo, falando um pouquinho sobre a parte de criação de movimento. Como que é feita essa criação de movimento? Quando você começa a trabalhar em altura, você vai desenvolvendo e criando sua movimentação, aprendendo, não vou dizer passos, movimentos, giros, saltos, movimentação de braço, você vai trabalhando, porque é totalmente diferente de uma dança ou de movimentações de chão, porque você tá tirando o apoio que tá nos pés ou em alguma parte do corpo, e de braço, de coluna, de apoio quando você está apoiando no chão, e você está jogando tudo absolutamente para a área abdominal, porque o teu eixo deixa de ser os pés e passa a ser a área abdominal, que é exatamente onde você está preso pela cadeirinha, preso pelo arnês e pelo equipamento. Então toda a movimentação parte dali, a base de sustentação tá ali. Então os movimentos de corrida, de caminhada, de saltos, eles não são, a nossa base de apoio não é o chão, não são os pés, é o centro do corpo. Então os movimentos, eles são absolutamente diferentes do chão. O movimento que você realiza no chão com uma facilidade, quando você transpassa ele para a parede, é completamente diferente. Então é muito importante
desenvolvendo e criando um repertório. Então, acho que a primeira parte da criação vem do repertório. Então, muitas horas, muita rodagem de parede vai te gerando um repertório muito maior. Então, quanto mais tempo você tem para experimentar, para testar saltos na parede, os ensaios, são para isso, para você ir criando um repertório e depois poder arquitetar esse repertório, combinar as coisas de uma maneira que comunique aquilo que a gente quer comunicar. Então, assim, acho que a primeira parte da criação de um espetáculo, da criação de uma performance vertical, vem do repertório de cada artista, que é repassado de um artista para o outro. Eu sei um salto, ensino para uma pessoa, eu aprendo outro salto, aprendo outro movimento. O segundo passo para a criação de um espetáculo vem de você usar o chão, então usar a base horizontal, para testar movimentos e depois transpassá-lo para a parede, transpor para a vertical. Então a gente também utiliza muito, que eu digo, as pessoas com quem eu trabalho, nós utilizamos a sala de ensaio, uma sala de ensaio convencional, para criar esses movimentos e depois replicá-los na parede e ver quais são as alterações que a gente precisa fazer neles, para que eles consigam ser executados na parede de uma forma bonita, plástica, e sempre pensando em comunicar aquilo que a gente quer comunicar. Então o processo de criação de movimento vem dessas duas vertentes, daquele repertório que o artista já tem e da criação a partir do chão, transpondo para a vertical. É muito importante ensaiar num prédio mais próximo possível de onde vai acontecer a apresentação. Porque, como eu falei lá no início, dependendo da altura, a altura interfere na movimentação do artista. Então, quando você tem uma área maior, mais alta, você tem uma área maior de salto. Tudo isso vai interferindo. Criação de figurino, criação de maquiagem, tudo vai colaborando para a criação daquele personagem e daquela figura que a gente quer que comunique. Só que todas as áreas, elas têm que estar voltadas para pensar na segurança do artista. Então, o criador, o figurinista, enfim, ele precisa ter muita atenção para que nenhum tecido, nenhuma parte do figurino entre no equipamento. Então é de extrema importância que se tome esse cuidado de testar, de verificar, de conversar com o técnico de segurança sobre o figurino, para que a segurança do artista seja preservada e seja sempre colocada em primeiro lugar. E maquiagem é a mesma coisa, às vezes descer com cílios enormes ou com pedraria no rosto, que tenha risco de cair, de impedir a visualização do artista, também é delicada. Então sempre, todas as áreas, elas têm que conversar pensando na segurança do artista. Os ensaios, como eu disse, eles acontecem na parede, sempre numa parede mais próxima à parede onde vai ser executada a apresentação, de preferência na parede da apresentação, e também no chão, para alinhar esses movimentos, para afinar algum ajuste também com os artistas depois que a coreografia já está desenvolvida. Então é isso, assim, todas as áreas têm que conversar, mas sempre pensando na segurança do artista. Eu acho que eu consegui passar, assim, fazer um geralzão do que é a performance vertical, mas tem uma coisa que eu acho que é a mais importante, que é o prazer e a sensação de estar voando, a liberdade do voo da performance vertical. Os saltos, eles são uma das partes que, pra mim, pelo menos, são as mais impressionantes de ver um artista fazendo, e eu acho que é pela liberdade que você tem naquele momento de realmente se sentir voando. A adrenalina é maravilhosa, é incrível. Eu que tenho medo de altura, que faço performance vertical, mas sempre tenho aquele frio na barriga da descida, então pra mim é maravilhoso, eu acho incrível. E se você tem interesse em fazer, em apresentar, em fazer parte, em testar essa técnica da performance vertical, procure artistas que trabalham com isso, que eles são as pessoas mais indicadas para
falar sobre companhias, sobre outros artistas que trabalham com isso. Cursos, eles são muito raros de acontecer, então é sempre bom procurar os profissionais que trabalham com isso, que eles são as pessoas mais indicadas para falar sobre grupos e enturmar, para quem quiser fazer parte disso. Bom, gente, esse vídeo era sobre isso. Espero ter passado um pouco do prazer que eu tenho em falar sobre performance vertical, de realizar, de trabalhar com isso. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em falar um pouco mais sobre o assunto. Então, mais uma vez, PROAC, muito obrigada por possibilitar a realização desse vídeo.